Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Giovanni e aqui está a Leia Alzier, nossa psicóloga, nossa obreira. Pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. É uma alegria, é um privilégio estar aqui com você, conectado com você aqui, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, um bate-papo edificante, abençoador. Com certeza você vai aprender coisas valiosas acerca da raiva, da ira, da cólera. São palavras similares que refletem essa questão emocional, de explosão emocional na vida das pessoas. Eu quero ler com vocês Efésios 4, 23 em diante. O texto sagrado nos diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, Efésios 4, 24, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí vem o texto que fala sobre o que nós vamos falar hoje. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha só, principalmente o 25 e o 26, falam acerca do que nós vamos falar hoje. A ira, também às vezes é chamado de cólera, explosão emocional, uma espécie de vulcão que explode sobre outras pessoas, emocionalmente, através de palavras, ofensas e situações crônicas do dia a dia na vida das pessoas. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a Bíblia diz que existe um tipo de ira que não é pecado. Quando a ira é baseada no caráter de Deus, na justiça de Deus, ela não é pecado. Por exemplo, quando Jesus chicoteou os mercadores do templo. A Bíblia diz que Jesus ficou ali irado, porque eles estavam mercadejando no templo, na casa do Senhor, tratando de forma leviana as coisas de Deus, e aí Jesus derrubou as mesas, chicoteou os cambistas que ali estavam, irado, defendendo a causa de Deus, defendendo o zelo por Deus. Tanto é que os seus discípulos lembraram daquele texto, está no Antigo Testamento: o zelo da tua casa me consome. Ou seja, quando a nossa ira é movida por um zelo o caráter de Deus, a justiça de Deus, por aquilo que é certo da parte de Deus, é uma ira não pecaminosa, é uma ira divina. Assim como Deus se ira e Deus não peca, existe um tipo de ira que não é pecaminosa. Mas também tem um versículo lá em Tiago que diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira humana, geralmente, ela não traz justiça de Deus, ela promove injustiça, ofensas, feridas na alma, uma série de mazelas que nós vamos bater papo e vamos conversar hoje sobre isso. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não pequem através da ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui o autor Paulo, cheio do Espírito Santo, está nos dizendo: olha, não deixe coisas mal resolvidas para o dia de amanhã, resolva hoje. Não durma brigado. Isso a gente vê muito na vida conjugal, no relacionamento com os filhos. Você dormir irado, brabo, de banda para o outro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, é o que nos ensina a palavra de Deus. E no final diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, a ira é um tipo de pecado quando ela é pecaminosa, carnal, equivocada, com motivações erradas, sem uma base, um fundamento justo, de zelo, de cuidado, que tem referência ao caráter de Deus. A ira muitas vezes é uma porta aberta para o diabo. E ninguém quer isso na sua vida, não é verdade? Então, o tema de hoje é justamente isso: raiva, ira. Como dominar essa emoção? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva, sobre a ira, sobre a cólera. São palavras similares que falam sobre esse comportamento tão comum aos seres humanos, tá bom? Leia, seja bem-vinda, como sempre, minha parceira aqui, abençoada nesse podcast. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nosso tema: raiva, como dominar a emoção. Será que a sua emoção, você tem domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos? Ou você é escravo das suas emoções e dos seus sentimentos? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos bater um papo sobre isso. E te agradeço desde já, querida, que Deus abençoe o seu coração. Em primeiro lugar, Léa, o que são as emoções? Bom dia, pastor, bom dia a todos.
É realmente um privilégio muito grande, né? A gente está aqui nesse bate-papo, Sim. que também traz uma série de instruções, de informações, né, para as pessoas. E já respondendo a sua pergunta e prestando atenção sobre o que o senhor falou, né, a grande dificuldade das pessoas são realmente controlar, dominar a emoção. Lidar com as suas emoções. Porque as emoções, elas são impulsos. Quando a nossa emoção ela é ativada, são impulsos para um agir imediato. São impulsos para Agir imediatamente. Imediatamente. Ou seja, são impulsos para planejar de forma instantânea uma ação quando essa emoção ela é acionada. Tanto que a palavra emoção, ela vem do latim movere. Movere, que já denota uma ideia de movimento. Olha só. Então, toda emoção, quando ela é acionada, ela vai impulsionar a cada pessoa, naquele momento que está sentindo essa emoção, a uma ação imediata, sem raciocínio naquele momento. Certo. É por isso que a pessoa que age de forma emocional, ela, nesse momento, ela reage. Né? E as emoções, elas são acionadas pelos nossos órgãos dos sentidos. Certo. Aquilo que eu penso, que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, né? Através da ação olfativa, através do paladar, o toque, como que alguém toca na gente, a intensidade que toca, a agressividade que toca, ou se toca de forma espontânea, tranquila. Provocativa. Isso. Então, assim, o que vai acionar a ação, de qualquer forma, seja a intensidade ou não daquilo que eu estou experienciando naquele momento através da fala, da visão, da audição, são as emoções. Elas vão ser ativadas. Certo. Tá? E a raiva, ela é uma das emoções. Certo. Então, nós temos... Muito comum, né? Comum. Então, nós temos, por exemplo, quando a gente vai perceber muito bem a questão da emoção em crianças e animais. Por exemplo, o cachorrinho, se ele estiver comendo, ele está lá roendo o ossinho dele, e você vai se aproximando dele para tentar tirar ele, te olha... Certo. As crianças, né? E os animais, eles tendem a mostrar com mais franqueza, de forma mais franca, de forma mais aberta, o que eles estão sentindo. Então, se você tentar, ele vai avançar, ele vai mostrar que ele está com raiva. Certo. Primeiro, é uma coisa instintiva. É então. instintiva, Certo. inicialmente. Natural, porque assim, é o corpo em movimento. Certo. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldades em controlar as emoções, porque são reações do corpo, instintiva. Certo. Vai ser acionada e vai acontecer. Certo. Então, nós temos 4 emoções básicas, certo. Né, que são raiva, medo, alegria, tristeza, que são as emoções que a gente lida diariamente, o tempo todo. A gente está uma hora triste, daqui a pouco a gente já está alegre, daqui a pouco alguém diz algo que a gente fica meio zangado, chateado, porque a gente não gostou daquilo que a pessoa falou. Certo. Então, no dia a dia, elas são mais assim frequentes. Certo. Né? O medo e as emoções, e temos mais 3 que são mais esporádicas, a manifestação delas, que são a vergonha, certo. Precisa ser algo que realmente a gente, né, fica ali meio constrangido, a pessoa causa um constrangimento, a gente fica com vergonha. O nojo, que é quando a gente se depara com uma coisa que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto de barata. Ela me traz essa... Então, olha como que o meu corpo reage. Só de eu pensar, eu não tenho uma barata aqui, mas só de eu pensar, já me traz aquela reação assim, ai meu Deus. Já provoca uma emoção. É o movimento do corpo. Certo. Todas as emoções provocam um movimento no corpo. Certo. É então, por emoção igual movere. Isso. E movere é uma espécie de movimento, reação, né? Do Começa corpo. na mente
mas acaba refletindo no corpo. Afeta todo o corpo. Todo o corpo, na verdade, entra em movimento. Todo ser, né? Todo ser. É por Até isso... porque o homem é um ser integral, né? É. Ele é corpo, alma e espírito, Sim, né? sim. E é um ser integral, inteiro, né? Isso. Pleno. E as emoções, quando a gente estuda a psicologia, elas são extremamente importantes para a sobrevivência humana. Certo. Elas são necessárias. Certo. Mas não é porque elas são necessárias que a gente vai viver na intensidade das emoções o tempo todo. Ou subjugado a elas. Exatamente. Uma coisa é ter emoções, outra coisa é ser escravo das emoções e não saber lidar com elas. E é isso que a gente vai tratar hoje aqui. Sim. As emoções, elas fazem parte do nosso lado humano, da nossa Sim. humanidade. Inclusive, Jesus teve emoções, teve sentimentos, né? E ele sentiu angústia, ele sentiu tristeza, ele chorou na morte de Lázaro. Então, quer dizer, Jesus não deixou à parte as suas emoções, a sua humanidade. Isso é muito importante, você que está nos ouvindo, não deixe de lado a sua humanidade. Jesus também foi humano e refletiu toda a sua humanidade. Era um Deus homem, um ser divino, mas também um ser humano que possuía todas as suas características, né, dentro da sua personalidade, dentro do seu ser. Então, reconheça a sua humanidade, mas aprenda a lidar com as suas emoções, com as suas fragilidades. Tá bom? Segunda perguntinha, então, no que consiste a ira, a raiva ou a cólera? Mas aqui nós estamos tratando, né, usando a terminologia raiva. No que consiste a raiva? A raiva, como eu comecei falando agora, né, vamos continuar, ela é uma emoção básica. Certo. Ela é natural do ser humano. Instintivo. Instintivo. Certo. Vai ser acionada. E assim, o importante é a gente entender que a gente não tem esse controle de dizer assim, eu não vou sentir. Certo. Eu não vou sentir raiva, eu nunca vou sentir tristeza, eu nunca vou sentir alegria, né? Isso, a gente não tem controle sobre isso. Certo. A questão vai ser como eu vou reagir. Ou seja, a negação de sentimentos e emoções não serve para nada. Não. Inclusive é um problema. Certo. Quando a e gente... pode gerar distúrbios terríveis, né? Sim, quando a gente nega o que sente e a gente limita esse sentimento, e quando a gente faz isso, principalmente com as crianças, por exemplo, a criança está com raiva. Alguém pegou o caderno dela, o lápis dela, na escola ela não sabe quem pegou e ela precisa ali fazer uma anotação. Ela vai ter ali um ataque de fúria. Quem pegou meu caderno? Eu quero saber quem pegou meu caderno. Alguém pegou meu caderno. Ela não tem como controlar isso. Mas ela tem, por exemplo, como controlar, e isso os adultos precisam deixar que a criança sinta, porque se a gente não aprende a sentir raiva, também a gente não vai aprender a regular, Certo. a controlar. Ou seja, a raiva ela pode ser controlada. Pode ser controlada. Ou seja, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Bem regulada. Sim, ela pode, e eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo. Certo. Não é? Então, quando a criança sente raiva, e a gente diz, você não pode sentir raiva, fique quieto, e isso é pecado. A gente impede a criança de entender o que está acontecendo com ela. E ela mesmo se compreender. E aí a gente, em vez de fazer isso, a gente tem que sentar com a criança. Filho, você está com raiva, né? Estou com raiva. E o que você está sentindo vontade de fazer? Porque a grande questão vai ser o que é que vai acionar no meu aspecto mental de reação para eu fazer. Eu estou com vontade de quebrar tudo aqui na escola. Aí você vai trabalhar com ela. Mas isso você não pode fazer. Levar uma conscientização. Exatamente. A um ensinamento de como processar aquele sentimento. Exatamente. Então, quando a gente não é ensinado na infância, e a gente vai ter mais dificuldade de regular isso na vida adulta. Certo. E olha que a gente está falando de aspecto mental, ou seja, eu posso acionar a minha racionalidade na vida adulta, mas vai ser mais difícil controlar. Certo. Tá? Então, esse sistema de regulação, porque no cérebro existe uma região, a parte do cérebro que regula todas as emoções, que é o centro ventromedial cortical. Então tem uma parte cerebral que regula, que lida com essas emoções, com esses sentimentos,
E regula cada Regula. E dentro dessa parte Neural. ventromedial cortical, existe uma região chamada de amígdala cerebral, que não é a nossa amígdala aqui da garganta. Essa região é a que realmente trabalha na regulação das emoções. Então, o que acontece na hora da raiva? Essa região, existe por exemplo, para lá, o organismo envia uma quantidade muito grande, há uma ativação muito grande do sangue nessa área. Certo. Ela expande. Certo. Então, quando ela expande, é esse momento de que a pessoa está com aquele ataque de fúria que ela não sabe o que fazer com o que ela está sentindo. Porque existe uma quantidade muito grande de sangue. Por isso que você vê a pessoa com raiva, você Fica olha, vermelha. fica vermelha. Certo. E essa quantidade de sangue que aqui ela está ela vai depois ser direcionada para outras áreas, que é para as mãos, que é aquela variação da emoção. Quando a pessoa está com raiva e ela não aprendeu a regular ela vai partir para o ataque, para a agressão, ela vai para as mãos e para os pés. Olha. Que é a pessoa que vai socar, ela vai chutar, ela vai querer. Então, é a pessoa que não tem o controle do que ela está sentindo. Ou seja, é mal canalizado. Vai canalizar para essas áreas do corpo. E é a pessoa que precisa agora aprender a entender o que está acontecendo com ela, racionalizar, e isso é muito rápido no cérebro. Sim. E pode gerar violência física, agressão, acabar afetando o meio social e até, às vezes, o contexto familiar. E essa questão que o senhor falou, quando a pessoa ela não admite, ela digamos assim, ela sufoca a raiva, o que vai acontecer? São aquelas pessoas que têm dores muito intensas, porque olha como o nosso corpo todo está em movimento quando as emoções são acionadas. Acaba somatizando. Sim, ela vai sentir dores intensas de estômago. Certo. Então, o órgão do corpo que é afetado quando a pessoa está com raiva é justamente o estômago e, no caso, essa região aqui. É por isso que a pessoa, depois de um ataque, ela sente muita dor de cabeça. Porque essa região aqui, a amígdala cerebral, é mais ou menos aqui, frontal, ela vai ficar com muito sangue. Certo. E vai expandir. Ou seja, vai ter uma alteração biológica também. No cérebro, cerebral. Tá? Que interessante. E isso é a raiva. É a raiva. E todas as emoções, elas têm... Por exemplo, a pessoa quando está triste... Que a Bíblia chama aqui de ira, né? Aí é ira, cólera, tudo é um sinônimo de raiva. Tá, então você está dizendo, e a terceira pergunta é possível entendermos e regularmos a raiva? Sim, a resposta possível. É sim. Como que faz isso? E a questão é essa, né? A gente precisa fazer um mapa do que está acontecendo, do nível e da intensidade e da frequência que a gente está sentindo a raiva. Então a gente precisa identificar quais são as situações que me causam raiva, quais são as pessoas que me causam raiva. De 1 a 10, qual o nível de raiva que eu estou sentindo, qual a intensidade da raiva. Ou seja, eu vou fazer um mapeamento para eu poder conhecer como é que eu me comporto quando eu estou com raiva. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Sim, eu uma preciso reflexão ter acerca de si mesmo. uma autoconsciência do que acontece quando eu estou com raiva. Né? Quais são os gatilhos que ativam a minha raiva? Sim. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Então é preciso eu me conhecer e entender na minha história, porque, na verdade, todos nós nos comportamos a partir do nosso histórico de vida. Certo. Então, muitas vezes uma pessoa está conversando comigo e fala algo que ela acha que não vai, que para ela não é um problema. Certo. Mas essa fala aciona algo da história de vida daquela pessoa e naquele momento ela tem um ataque de fúria e a pessoa fica, nossa, o que foi que eu disse? É porque acionou. Então, eu preciso mapear o grau de raiva que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, qual esse gatilho, ou seja, aquilo que nós falamos agora, né?
procurar ter um autoconhecimento das minhas atitudes na hora que eu estou experienciando qualquer emoção, e no caso aqui é a raiva. Entendi. Né? Que interessante, que legal. Então, é possível, né? É possível através desse entendermos e mapeamento. regularmos a raiva. Sim, através desse mapeamento. Tá. Quarta perguntinha. Qual é a diferença entre quem regula bem e quem não regula bem a raiva? Exatamente. Está justamente no significado que a pessoa dá para aquele momento ali, para aquela fala. Então tem a ver com o significado. Com o significado da raiva, tá? Qual é a inconsistência dessa fala com aquele momento? Entendi. Tá? Então, se eu dou, se a raiva, eu dou muita importância, por exemplo, uma coisa que me deixa com muita raiva, que é raro eu me mostrar de uma maneira desequilibrada, né? Mas uma coisa que me deixa com muita raiva é quando a pessoa diz que eu disse, ou a pessoa diz que eu fiz algo que eu não disse ou que eu não fiz. Certo. E aquela calúnia, pessoa, uma né? calúnia. Isso me deixa extremamente chateada, Certo. revoltada, com vontade de ir lá tomar satisfação, entendeu? Fazer um barraco. Mas aí, como eu aprendi a regular, aí eu respiro fundo e digo, bom, e eu começo a racionalizar. Vai valer a pena eu fazer isso? Então é melhor ficar quieta, é melhor esperar o tempo passar, mas isso tudo é um trabalho mental. De processar esses sentimentos que vêm ao teu coração e ao coração de qualquer ser humano. Né? Isso. Então o segredo está em como nós processamos esses sentimentos e essas emoções. E que aí Mentalmente, isso tudo mentalmente. Exatamente. Né? Então, psicologicamente. Por exemplo, no aspecto mental que a gente fala, o que estrutura a mente? Certo. Pensamentos e ideias. Sim. Ou seja, são os nossos afetos e as ideias que eu desenvolvo em torno do afeto. Certo. Então, quando há uma inconsistência, ou seja, eu sofri uma injustiça, que é uma inconsistência, isso é injusto. Isso vai acionar a emoção da raiva. Certo. Então, esse senso de injustiça é uma das coisas que mais provocam raiva. Né? Exatamente. Então eu preciso entender o meu próprio funcionamento, como é que eu reajo. Então, às vezes a gente vai só se movimentando, agindo, reagindo, e a gente não para prestar atenção como que a gente reage. Às vezes até a causa é justa, mas a manifestação da raiva acaba caindo no erro, na falha e no equívoco. Exatamente, entende? Então eu preciso prestar atenção no meu funcionamento. Como é que eu reajo? Porque, eu não como eu falei, eu não tenho como impedir de sentir. Agora, como eu vou reagir a isso, que é o grande fator, que é o fator-chave, como eu vou reagir ao que eu estou sentindo, é que vai fazer toda a diferença. Isso é muito interessante, você que está nos ouvindo. É impossível a gente impedir de sentir. Sentimentos, emoções vão e vêm na nossa vida. Mas a maneira como nós vamos reagir, sim, é possível você dosar, saber processar, saber de alguma maneira regular essa sua reação diante desse sentimento. Dentre eles, a raiva, que é um sentimento básico do ser humano. Então é possível, gente, regular a raiva, reconhecê-la, processá-la corretamente e reagir corretamente diante dela, diante das pessoas, no ambiente social, seja aonde for. A gente pode agir de forma racional, mas isso é um exercício. Claro. Por exemplo, quem não consegue é quem não para prestar atenção nos gatilhos, no que a pessoa fala. Tá, ela falou isso. Inclusive, por exemplo... O que são os gatilhos? Qualquer fala, às vezes a pessoa fala, vamos supor, uma pessoa que tem um problema, um trauma, foi abandonada por pai quando era criança. Certo. E aí ela está conversando com uma pessoa e tal, eles estão ali conversando, aí ela pergunta assim mesmo, e teu pai? Isso pode ser um gatilho. Certo. Porque ela, pai?
Eu nunca tive pai. Eu não tenho pai. Meu pai me abandonou. Isso pode ser um gatilho. É qualquer fala, situação, algo que alguém fala ou faz que aciona uma lembrança traumática. Entendi. Isso é um gatilho. Tá, por exemplo, inclusive pessoas que têm traumas, que têm a personalidade borderline, por exemplo, são pessoas que têm traumas de infância. E elas desenvolvem, por causa desse trauma de infância, que pode ser uma questão de abandono, Certo. elas desenvolvem, por exemplo, uma personalidade instável, com medo de ter relacionamentos, medo de ser abandonada novamente. Isso tudo pode ser gatilho. E pode afetar todas as relações, né? Afeta tudo, relações de Humanas, trabalho, amizades, humanas, trabalho. tudo, E familiares. até relação afetiva com alguém, né? Uma pessoa que sofreu um estresse, por exemplo, pós-traumático. Sim, É uma pessoa que sofreu um acidente certo. na infância. Então, ela diz, toda pessoa que tem estresse pós-traumático, ele está associado ao transtorno de ansiedade. Ela desenvolve o transtorno de ansiedade. Certo. Entende? Então, isso tudo são fatores que podem acionar no presente, através de uma fala. A pessoa que sofre o estresse pós-traumático, ela tem flashbacks o tempo todo daquela situação. Sim. Ela tem pesadelos. Então, tudo isso gera raiva, porque a pessoa não sabe lidar com o que ela está sentindo. Entendi. Entende? E aí, nesses casos de trauma, ela tem que procurar atendimento que dê suporte para ela resolver esse trauma que está dentro dela. Ou seja, terapia Terapia. psicológica. Isso. E caso seja percebida uma necessidade biológica, psiquiatria ou neurologista também. especialistas na área Na biológica. área de neurobiológicas, né? Tá. Isso é muito importante, gente. Não tenha vergonha se você sentir que você não está bem, né, que você precisa de ajuda. Não tenha vergonha, gente. Né? Às vezes a gente pensa que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra é só para doido. Não. Hoje os seres humanos estão necessitando mais do que nunca disso. Vivemos tempos difíceis, onde as emoções são abaladas, onde constantemente acontecem situações diversas com os seres humanos. A máquina humana pode ser afetada, né? O corpo humano, o biológico, o emocional, o espiritual. Então, assim, é muito importante a gente discernir o que está acontecendo conosco. Não temos vergonha de procurarmos ajuda, seja de ordem psicológica, seja de ordem, né, médica, psiquiátrica ou neurológica. Não tenha vergonha, gente. Qualquer ser humano pode passar por momentos difíceis, no corpo, na alma e no espírito. Se for espiritual, é claro, conosco, pastores, terapeutas cristãos, né? Pessoas que possam, obreiros, obreiras, missionários, pessoas preparadas, pessoas que realmente possam ajudar você. Está aí as igrejas, está aí as comunidades de fé, que sejam bíblicas, cristocêntricas, que sejam igrejas que realmente com pessoas preparadas para te ajudar, pessoas onde você possa abrir o coração. Todo ser humano precisa de alguém para abrir o coração. A gente não está sempre bem, gente. Às vezes a gente não está sabendo lidar com a ira, com a raiva, com a cólera no nosso interior. Nós precisamos desabafar. O simples fato de você abrir o coração com alguém, de você colocar para fora os teus sentimentos, as tuas emoções, seja com uma psicóloga, com um obreiro, uma missionária, um pastor, um terapeuta, ou seja quem for, um psiquiatra. Às vezes o simples fato de você falar, de você colocar para fora aquilo que você está sentindo, aquilo já promove cura, já é terapêutico, já restaura e promove uma série de benefícios para você, tá bom? E nós vamos terminar com a quinta perguntinha aqui sobre a raiva. Qual é a dica de forma simples, prática, de como nós podemos regular a nossa raiva? Isso. O nosso cérebro, ele tem uma função chamada neuroplasticidade. Certo. O que é isso? O cérebro, ele tem a capacidade de aprender e se reprogramar. Certo. Quando a gente sente raiva a primeira vez, todas as emoções, o cérebro aprende. Certo. Aquela maneira de comportar e aquela maneira de reagir. Sim. Então, quando eu venho sucessivamente, né, tendo aqueles ataques de raiva, de fúria, tô com raiva,
eu quero quebrar a cara de alguém, eu quero quebrar o sofá. Tem pessoas que quebram a casa toda quando tem aqueles ataques de fúria. Bate nas crianças, bate na esposa, porque não sabe controlar a raiva. Certo. Então, o cérebro tem a capacidade de aprender a reagir de forma diferente. Com certeza. Entende? Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar para o meu cérebro que eu preciso me acalmar. Certo. Então, um exercício muito importante é a respiração. A Controlar respiração diafragmática que a gente fala. Por quê? Quando a gente vai ao médico, o médico respira fundo, a pessoa faz isso, né? Certo. Essa respiração não é respiração profunda. Ela é uma respiração errada, que a gente desaprende depois que nasce. Porque a criança, quando nasce, ela respira certo. Que é a respiração diafragmática. Qual é essa respiração? Que você respira, você inspira, você coloca o ar, inspirar, colocar o ar para dentro do seu corpo pelo nariz e depois você expira também pelo nariz. Você coloca o ar para dentro e depois para fora, tudo pelo nariz com a boca fechada. Ou seja, você faz isso, ó. Entendi. E depois você, pelo nariz mesmo. Certo. Por quê? E pode também fazer pela boca. Pode fazer pelo nariz, inspirar. Você vai perceber que quando você respira certo, não é um pulmão. Aqui essa leandro que ele amplia, é o diafragma. O movimento é aqui, ó. Ele expande, depois quando você coloca lá para fora, ele vai diminuir o tamanho de novo. O que acontece com o cérebro quando eu vou fazendo isso? Ele vai se acalmando. A ativação do sangue lá vai se acomodando. Então, recanalizando. Recanalizar. Então, e o cérebro vai dizendo, a pessoa vai dizendo para o cérebro, te acalma, calma. te acalma, te acalma. E vai para todo o corpo da pessoa. Aquele negócio de contar até 10 ajuda? Sim, também? porque, mas tem que ser da forma certa. Por exemplo, inspira, aí depois que inspirar, a gente fala assim, sustenta, ou seja, para de respirar, conta na mente de 1 até 10. Depois, não precisa ser inicialmente, porque 1 até 10 talvez a pessoa não aguente. Faz de 1 até 4. Depois de 1 até 5, tipo assim, inspira. Sustenta. Para de respirar. Conta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí joga o ar devagar pelos lábios, assim. Como fosse apagar uma vela. Inclusive, a gente faz esse exercício no atendimento. Sim. A gente pede para a pessoa fazer assim, já. Inspira. Como se estivesse cheirando uma flor. Sustenta ela. Agora expira. Quando a gente faz isso a primeira vez, o ar sai com muita pressa. Por isso que o exercício de autorregulação da respiração é importante. Porque cada vez que você inspira, sustenta, para de respirar. Aí você vai controlando devagar, para que saia bem devagar. Até sair todo o ar. Você não percebe. É tudo uma técnica. Toda uma técnica e você vai se acalmando. Sim. Você vai se acalmando. Promove relaxamento. A raiva vai passando. Por isso que eu falei, você não tem como impedir de sentir, mas você tem como controlar. Regular. Regular. Certo. E um dos exercícios é esse. E fazer um trabalho racional. Sim. Né? Usar mais a razão e menos o coração. Que é isso que a Bíblia ensina e a psicologia trabalha. A gente não tem que viver sob o domínio das emoções. Essa frase é forte. Você não precisa viver sob o domínio das suas emoções. Como seres humanos, nós temos emoções. Não precisa negar, nem tentar esconder as suas emoções. Mas você pode viver controlando e processando corretamente as suas emoções. E aí, quando eu faço isso, o meu lado racional vai entrar em ação. Vai aflorar. Vai, aí eu vou pensar, tudo bem, quando eu me acalmo, eu já entendo que eu não preciso quebrar nada, eu não preciso bater em ninguém. E é o que a Bíblia ensina, né? Agir com prudência, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, que fala de algo, um aspecto racional.
cognitivo do ser humano. Então, Usar o meu a aspecto cabeça. racional que vai trazer o controle. Todo o meu corpo, na verdade, né? E nisso a palavra de Deus vai ajudar, porque ela vai ensinar como se comportar. A E a meditar, psicologia contemplar. também, né? Sim, Cada com um, eu certeza. sempre falo, a psicologia, ela é uma ferramenta muito importante, Claro. né? Para Uma o cristão. ciência que está ao lado, né? Para auxiliar. Exatamente. Ferramentar você. Isso, e em todas elas, na tristeza, na alegria, porque o excesso de alegria também, a pessoa fica ali sem ar, se ela começa a rir, tem gente, a pessoa que falta o fôlego. Então a gente vai trazendo o equilíbrio ali, calma, preciso me controlar, né? A tristeza, né? O medo. Certo. Em todas as emoções é possível trazer um controle, mas é um exercício. Eu preciso me autoconhecer, saber como é que eu me comporto, como que eu reajo. E aí eu vou trazendo o entendimento, o raciocínio, para trazer o controle sobre as emoções. Eu não posso impedir de eu sentir, mas eu tenho como fazer e racionalizar para eu reagir Corretamente. corretamente. Mais importante, né, do que a sua emoção é a sua reação. É o grande aprendizado hoje aqui. Aprenda a controlar, a subjugar, a governar as suas emoções. Esse é o grande segredinho daquilo que nós falamos hoje, tá bom? E está aqui em Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para resolver amanhã aquilo que você precisa resolver hoje em Deus e com as pessoas que de alguma maneira você afetou, afligiu, feriu, ofendeu. Resolva, reconcilie, restaure, peça perdão, perdoe. E por último, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Uma das coisas que mais dá lugar, abre portas para o inimigo das nossas almas, sem dúvida nenhuma, é a ira. Quantas tragédias pessoais, familiares, coletivas aconteceram através da ira descontrolada. A ira descontrolada, a raiva, é uma tragédia pessoal e social. Então, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É o grande ensinamento que nós aprendemos hoje. Desde já, Leia, quero te agradecer pelo carinho, pelo afeto, pela sua disponibilidade. Sempre está aqui conosco, trazendo conteúdo psicológico, né, terapêutico, abençoador para o seu coração. Quem quiser procurar também a Leia, ela está à disposição, é nossa obreira, também é psicóloga aqui na nossa comunidade. Igreja Casa na Rocha. Só você falar com a Betinha, a nossa secretária aqui, 44 991 83 12 80. 991 83 12 80. E a sua rede social, Instagram, qual é mesmo, Léa? Eu tenho o Psi Lealzier. Olha lá, Psi Lea, L-E-A, Alzier, A-U-Z-I-E-R, tá bom? Lea Alzier, Psi Lea Alzier. Você pode segui-la também no Instagram. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Vem estar conosco, venha fazer parte dessa comunidade, dessa família linda, Igreja Casa na Rocha. Uma igreja que tem Cristo como centro, a palavra como fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, que é uma das temáticas que mais nós abordamos aqui nesse lugar, tá bom? Então, Deus abençoe você, tua casa, tua família. Se esse material fez sentido para você, você foi abençoado, deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Qualquer pergunta também que você tiver para fazer para o pastor Giovanni, para a Léa Alzier, a nossa psicóloga, pergunte aí, fale aí, escreva nos comentários. Qualquer pedido de oração também, coloque aí nas nossas redes sociais. Nós vamos estar entrando em contato, respondendo, de alguma maneira interagindo com você. Dá um joinha, aperta no sininho para receber as nossas recomendações e siga o nosso canal no YouTube e também no Facebook, em todas as nossas redes sociais, tá bom? Venha estar conosco, é muito fácil seguir as redes sociais da nossa igreja. Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, é da mesma maneira. Coloca na lupinha, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha é a nossa comunidade e ali você vai ter materiais maravilhosos, em áudio e vídeo, muita coisa para você aprender, crescer e florescer no Senhor. Nós vamos terminar aqui orando pela sua vida. Quero pedir que a Leia, como nossa obreira, psicóloga, termine orando por você. E que Deus abençoe você, tua casa, a tua família. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, nesta Aleluia, manhã,
porque a Tua Sim. misericórdia, a Tua bondade, Senhor, ela é extrema, Amém. grandiosa sobre as nossas vidas. Maravilhosa. Senhor, ensina-nos, Pai, a cada Ensina-nos, dia, a controlarmos, Senhor, as nossas emoções, Aleluia, as nossas Deus. reações. Sim, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite, nos ajude, Sim, Deus. Pai, a cada dia, a observarmos, a percebermos, Senhor, a forma que nós reagimos às situações da vida, Pai, Sim, Pai. no nosso dia a dia. Nos Amém, ajuda, Deus. Pai. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, que Tu possas Aleluia. abençoar cada um dos ouvintes, Senhor, Sim, deste Jesus. podcast. Sim, Que eles Deus. sejam, Pai, alcançados por esse Amém, conhecimento Pai. Busquem e ao sejam Senhor. abençoados, Pai. Sejam E tocados eles por possam, Ti. Pai, aprender a Amém. controlar a raiva quando eles Amém, as Deus. sentirem, Senhor. Sim, Em Pai. nome de Em Jesus, nome de é o que Jesus. nós te pedimos e te agradecemos Sim, nesta Pai. manhã. Te louvamos Amém, e te agradecemos. Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Grande abraço. Deus os abençoe. Amém e amém.